Neste novo milênio, as pressões sobre os sistemas de saúde aumentam a cada ano. O número de pacientes, principalmente idosos, cresce sem parar. E é um desafio atender às necessidades deles com os recursos disponíveis. Também, cada vez mais, defende-se o conceito de se permitir ao paciente ter um papel mais ativo na escolha do seu tratamento. Isso afeta, em especial, uma parte do setor de saúde. Cada vez mais, os médicos se preocupam com a necessidade de reavaliar seu enfoque sobre as transfusões de sangue. Hoje, pelo menos 80% dos pacientes dão total preferência a não receber transfusões de sangue. Manchetes comprovam isso. Tanto médicos quanto pacientes se preocupam com complicações nas transfusões, estoques de sangue reduzidos e a segurança dessa substância. Um exemplo. A Organização Mundial da Saúde calcula que em todo o mundo, transfusões e práticas de injeção inseguras causem uns 5 milhões de infecções pelo vírus da hepatite C a cada ano. Os esforços dos sistemas nacionais de saúde para aumentar a segurança dos estoques de sangue fizeram com que o preço dele disparasse. Há 2 anos, cada unidade transfundida nos custava 63 euros, agora 142. Os custos aumentam mais ao tratar os efeitos colaterais ligados às transfusões. Esses custos indiretos e posteriores são enormes e, sem dúvida, aumentam consideravelmente o custo da unidade de sangue. Também é preciso pagar indenizações de bilhões de euros ou dólares a pessoas que receberam sangue contaminado e às suas famílias. Ao passo que a sociedade se vê confrontada com os riscos e os custos das transfusões, surge a questão: há um enfoque melhor? Será que tratamentos alternativos à transfusão atendem às necessidades e aos direitos do paciente? Os professores Earnshaw e Hetzer, além de outros clínicos, se dispuseram a atender aos pedidos de pacientes e de pais de menores. Veja 3 exemplos de cirurgias complexas feitas sem transfusão. Cirurgias de coração aberto sempre são desafiadoras. Em Berlim, o professor Roland Hetzer explica por que teve de operar o coração de uma menina de 10 meses. Essa criança tem um defeito cardíaco congênito relativamente raro. Há uma comunicação direta entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito, o que cria um fluxo contínuo anormal entre o lado esquerdo e o direito do coração. Fez-se com que o coração parasse por apenas 26 minutos e o fluxo sanguíneo foi normalizado. Não foi necessário transfusão. De fato, praticamente não houve perda sanguínea. Outro exemplo. Cirurgias hepáticas costumam envolver quantidades consideráveis de sangue de doador. Em Jena, Alemanha, na clínica universitária, o professor Johann Schiller remove a porção cancerosa do fígado de um homem idoso. Qual a perda sanguínea? 250 cc's. Não foi aplicado sangue e 18 horas depois, o paciente estava conversando com o médico na UTI. Um exemplo de cirurgia ortopédica. Em Londres, Peter Earnshaw, membro do Real Colégio, realiza com sucesso uma substituição total do joelho numa senhora idosa, uma cirurgia que costuma envolver grandes perdas sanguíneas. As 3 cirurgias bem-sucedidas foram realizadas por equipes comprometidas a respeitar o desejo do paciente ou dos pais de que não se administrasse sangue. Eram cirurgias experimentais realizadas por cirurgiões pioneiros? Mais de 100 mil médicos e cirurgiões em 150 países tratam rotineiramente seus pacientes sem transfusão de sangue de doador. Todo anestesiologista e cirurgião deveria estar interessado nas estratégias de preservação de sangue. Quando se pergunta por que alguns médicos passaram a usar tratamentos alternativos à transfusão, eles citam como razão principal o respeito pela decisão do paciente. O professor Bloomberg, diretor de uma unidade de medicina transfusional, diz:
Acho que cada vez mais pacientes estão interessados em ser tratados sem transfusão ou com o mínimo de sangue possível. E há alguns que definitivamente não querem receber transfusões em hipótese alguma. Outra razão pela qual médicos e cirurgiões estão mudando seu enfoque é a crescente evidência de que práticas inconsistentes resultam em transfusões desnecessárias. Quem se preocupa em melhorar os cuidados médicos ou em proteger os pacientes deveria analisar alguns estudos sobre o uso de sangue. Primeiro, o estudo Sangues. O estudo, parte do Programa de Pesquisa Médica da Comissão Europeia, analisou taxas de transfusão em 43 grandes hospitais-escola em toda a Europa. As conclusões do estudo Sangues são impressionantes. Para o mesmo tipo de cirurgia, havia enorme variação no número de unidades transfundidas, dependendo do hospital. Em 1998, em Bruxelas, o professor Bol publicou um novo estudo. Todos os tipos de hospitais foram incluídos no estudo belga Biomed sobre transfusões em cirurgias. Encontramos exatamente a mesma variação. Assim, nossa conclusão foi de que a variação indica que muitas dessas transfusões de sangue estão sendo aplicadas sem necessidade. A comparação entre os dois estudos revelou outro fato significativo. Houve 2 hospitais que participaram tanto do estudo Sangues como do estudo Biomed. Baseado nos dados do estudo Sangues, Eles conseguiram, de algum modo, reduzir seu consumo de sangue em grandes cirurgias. A mortalidade permaneceu igual, antes e depois das mudanças. O período de internação foi menor. Os novos procedimentos que adotaram não foram muito difíceis de implantar. Embora tomassem tempo e envolvessem um considerável esforço educacional, não aumentaram os custos. Depois, no Canadá, o Dr. Hebert fez um estudo em larga escala com pacientes em estado crítico na UTI. O professor Spahn avalia os resultados. Estou falando do documento de Hebert, onde foi demonstrado com mais de 800 pacientes que menos transfusões dão resultados melhores. A conclusão óbvia é que transfusões desnecessárias resultam em trabalho e custos desnecessários. Além de atender aos pedidos do paciente e evitar o excesso de transfusões, muitos médicos citam outro motivo que os leva a implementar tratamentos médicos alternativos à transfusão: evitar riscos médicos. Há o risco de contaminação bacteriana em sangue armazenado. A contaminação bacteriana, quer ocorra durante a doação, quer em consequência de armazenamento incorreto, pode causar infecções fatais. E apesar de haver exames melhores para detectar infecções virais, essas continuam a ser uma ameaça grave. Os especialistas estão preocupados com o futuro. Será que os vírus que já existem vão sofrer mutações e causar doenças? Não há razão para crer que isso não aconteça. A contaminação do sangue é um problema que sempre parece estar um passo à nossa frente. Além disso, as transfusões de sangue causam no receptor um estado imunossupressivo, e isso resulta em aumento nas infecções pós-operatórias, bem como na recorrência mais rápida e frequente de tumores. As estimativas são de que, nos Estados Unidos, de 10 mil a 50 mil pacientes por ano morram devido a causas relacionadas à imunomodulação transfusional. Provavelmente, o risco médico mais surpreendente e menos conhecido é o erro humano. Dar um tipo incompatível de sangue pode causar desde reação moderada até a morte. O professor Spence, diretor de educação cirúrgica, reconhece: confundir os tipos de sangue pode causar um desastre. Pacientes já morreram e ainda morrem por causa disso. De fato, estudos indicam que o erro humano causa até metade de todas as mortes provocadas por transfusões. Em vista desses fatos, decisão do paciente, transfusões desnecessárias, riscos médicos, além de estoques de sangue cada vez menores e custo do sangue cada vez maior, o professor van der Linden resume a conclusão de muitos especialistas.
Visto que tem o potencial de melhorar os cuidados prestados ao paciente e reduzir os custos de cuidados com saúde, a preservação de sangue não é uma opção, é uma necessidade. Já existem terapias seguras, práticas e com bom custo-benefício. Pode-se prestar o melhor cuidado médico sem o uso de sangue halogênico. Há coisas bem simples e baratas que se pode fazer e que poderiam ser utilizadas até nos hospitais menores. A preservação de sangue é um método muito simples. Torna as coisas bem fáceis, menos dispendiosas e com perspectivas melhores para o paciente. As técnicas alternativas à transfusão, usadas por essas equipes cirúrgicas, podem ser agrupadas sob 3 princípios ou pilares básicos. O primeiro é tolerância à anemia. Os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio vital ao corpo. O paciente anêmico tem um número pequeno de glóbulos vermelhos em relação ao volume sanguíneo. Se a pessoa sofrer grande perda sanguínea em uma cirurgia ou acidente, o corpo pode tolerar a anemia relativamente bem. O professor Moore, pioneiro em cirurgias em casos de traumatismo, diz: Estudos demonstraram que as pessoas podem tolerar níveis de hemoglobina bem mais baixos do que eram considerados seguros. A comunidade médica está começando a se dar conta de que é viável para os pacientes tolerar uma anemia significativa. Mas a anemia só é tolerável quando o corpo tem um volume circulatório suficiente para funcionar. Sabemos também que, em caso de anemia, podemos compensar com volume, porque esse é o componente crítico para manter a pressão sanguínea. Visto que cada vez mais estão disponíveis expansores de volume baratos, aos poucos os médicos estão abandonando a regra arbitrária, de 1942, de que um nível 10 de hemoglobina era o limiar para a transfusão, ou o ponto mais baixo aceitável. O professor Earnshaw explica o primeiro passo que deu ao implementar um programa de alternativas à transfusão. Reduzi pela metade nossa taxa de transfusões simplesmente dizendo: poderíamos baixar o nosso limiar de 10 para 8 e controlar um pouco mais as decisões? Isso foi bem fácil, não custou nada. Implementar só o primeiro pilar já eliminaria milhões de transfusões com uma economia de bilhões de dólares por ano. O segundo princípio importante entre as estratégias alternativas à transfusão envolve estimular o corpo a produzir glóbulos vermelhos. Isso é importante para o paciente anêmico antes da cirurgia e pode apressar a recuperação depois de uma grande perda sanguínea. Estudos sob a orientação do professor Albert Hook demonstraram que suplementos suficientes de ferro podem praticamente normalizar o hematócrito e a um custo relativamente baixo. Em alguns casos, pode-se usar eritropoetina, um medicamento criado por engenharia genética, também conhecido como EPO. O professor Mercuriali explica. Com o estímulo da eritropoetina, há uma aceleração na produção de novos glóbulos vermelhos. O terceiro princípio ou pilar é reduzir a perda sanguínea. A técnica mais importante para controlar a hemorragia é evitá-la. A cirurgia meticulosa é prática e tem bom custo-benefício. Pode-se usar uma variedade de instrumentos. Por exemplo, dispositivos de eletrocautério permitem que o cirurgião corte rápido e cauterize os vasos sanguíneos imediatamente. Há remédios que podem reduzir a hemorragia. Alguns são aplicados no ponto onde há sangramento. Aqui, um tampão de cola de fibrina impede o sangramento depois de se dissecar um fígado. O professor Baron comenta o custo-benefício desses instrumentos. A diminuição da hemorragia intraoperatória e o decréscimo no uso de produtos de sangue compensam os custos do medicamento. Outra técnica para diminuir a perda em casos de grande hemorragia é recuperar o sangue do próprio paciente. Já é possível recuperar até 50% do sangue que se perderia. Essa técnica atende às necessidades éticas de muitos que recusam transfusões de sangue de doador.
Algumas testemunhas de Jeová permitem o uso de recuperação intraoperatória de células. Existem máquinas projetadas para crianças pequenas. A recuperação intraoperatória de células é uma técnica muito importante, porque o paciente não perde o sangue perdido pelo cirurgião. Estão disponíveis muitas outras estratégias benéficas. Todas ajudam a evitar os riscos e os custos para a sociedade de milhões de transfusões. Para ilustrar o impacto de uma boa combinação de técnicas, veja a tarefa com que se confrontava a equipe médica que tratava de Luana, de 4 anos, em Modena, Itália. Ela nasceu com um grave defeito cardíaco. A equipe do professor Mattiletti, chefe de cirurgia cardiovascular, teve de realizar uma série de cirurgias complexas. Conforme solicitado pelos pais de Luana, a primeira cirurgia foi feita com sucesso, sem transfusão. A segunda cirurgia também tinha disponível pessoal habilitado e equipamento necessário, incluindo uma máquina de recuperação intraoperatória. A cirurgia, usando eletrocautério, levou 2 horas e Luana perdeu só 100 mililitros de sangue. Os pais ficaram felizes e a equipe médica satisfeita com o resultado. Fizemos a cirurgia sem usar transfusão de sangue, e é assim que procuramos tratar todas as crianças que chegam até nós. Acho que todos esses bebês merecem ser tratados sem transfusão de sangue, e assim não correr os riscos decorrentes dela. Outra evidência da eficácia de cirurgias cardíacas sem transfusões é dada pelo Dr. Rosengar. Quando analisamos 50 pacientes testemunhas e 100 pacientes da população em geral, descobrimos que o tempo de internação e o custo foram menores com o uso de nossa estratégia de preservação de sangue. Muitos clínicos diriam que, em algumas situações, é imprescindível o uso de sangue. Qual é o ponto de vista dos que têm experiência em usar alternativas em emergências em que o paciente corre risco de morrer? Primeiro, a opinião de um anestesiologista. O primeiro procedimento deve ser estancar a hemorragia, seja por meio cirúrgico ou outro. É importante agir rapidamente e ter em mente que há outros tratamentos disponíveis, mesmo em casos de traumatismo. Agora, a opinião de um cirurgião. Sempre deixe o equipamento de recuperação intraoperatória preparado ao tratar de trauma e perda significativa de sangue. Num dos principais centros de atendimento a traumatismos dos Estados Unidos, o professor Kohn menciona o seguinte sobre pacientes que rejeitam sangue de doador. Todo ano, recebemos aqui mais de 3.000 pacientes testemunhas de Jeová que se submetem entre 250 a 275 grandes cirurgias. Notamos que, entre eles, não há aumento no período de internação ou na mortalidade. Esses índices são até um pouco mais baixos. Com base nisso, muitos médicos concluem que, no geral, os tratamentos alternativos à transfusão têm bom custo-benefício. O interessante sobre as alternativas à transfusão é que as mais eficazes, em geral, são as mais baratas. O sangue é um produto caro. Desde que começamos a usar novas técnicas, reduzimos em 70% nossa conta de transfusões no programa de transplante de fígado. Equivale a centenas de milhares de libras por ano. Bem mais do que o custo dos remédios, terapias e métodos que usamos para reduzir a perda sanguínea. É preciso mais dedicação do que recursos técnicos. Obtiveram-se resultados similares sem o uso de equipamento caro. O tratamento alternativo tem outro benefício, além de poupar dinheiro e atender às necessidades físicas do paciente: o benefício ético. Esse honra a liberdade de decisão de o paciente aceitar ou rejeitar determinado tratamento. Um dos princípios fundamentais da boa prática médica é levar em conta os desejos do paciente. O professor Harding, que ensina ética a estudantes de medicina e direito, diz: Hoje, diríamos que o dever ético de não prejudicar, de buscar o melhor resultado possível para o paciente, está ligado a outro dever, o de respeitar a autonomia do paciente, seus conceitos e suas decisões. Sheila McLean, professora de Direito e Ética na Medicina da Universidade de Glasgow, diz:
Os médicos têm a obrigação, tanto em sentido legal quanto ético, de respeitar as escolhas do paciente. Sobre o conceito jurídico chamado direitos do paciente, o professor Guiot, do Instituto de Direito de Saúde da Universidade de Neuchâtel, diz: Acho que o elemento fundamental dos direitos do paciente é o direito à autodeterminação. Isto é, o direito que todo paciente tem de decidir o que será feito com o próprio corpo. Os pacientes têm o direito de serem informados de que há alternativas e também de quais são os possíveis riscos e as vantagens associadas a elas. Com respeito à evolução dos direitos do paciente, o professor Weissauer explica. Antes, o médico decidia como prosseguir e, portanto, assumia toda a responsabilidade. Com o tempo, o relacionamento foi mudando e está cada vez mais parecido com uma parceria. O médico e o paciente têm direitos plenos e idênticos. Reconhecer os direitos do paciente está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Essas questões se tornaram tão importantes que, em 1997, o Conselho da Europa formulou a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina. O artigo 5 proclama: uma intervenção cirúrgica só deve ser realizada depois de a pessoa envolvida ter dado consentimento voluntário e esclarecido. O princípio da escolha esclarecida diz que o paciente é quem decide aceitar ou recusar qualquer tipo de intervenção médica, como, por exemplo, uma transfusão de sangue. Tratando de um ponto delicado, o artigo 6 declara: deve-se levar em conta a opinião do menor como um fator cada vez mais determinante, em conformidade com sua idade ou grau de maturidade. Não restam dúvidas de que menores de idade, em sentido legal, podem e muitas vezes têm a capacidade de tomar decisões sobre seu próprio tratamento e sua própria saúde. Como a liberdade de escolha dos pacientes ou pais funciona na prática? Se o médico não consegue pensar em um meio de atender aos desejos do paciente quanto a alternativas à transfusão, ele deve tentar transferir o paciente para um de seus colegas ou para outra instituição ou centro de tratamento médico, onde sejam usadas alternativas. Mas o que se dá no caso de emergências, quando a vítima talvez não possa expressar suas convicções pessoais? Reconhece-se agora que as pessoas têm o direito de indicar antecipadamente escolhas de tratamento. Isso é feito na forma de documento escrito, em que o paciente declara que analisou determinadas situações e tomou uma posição clara para com a escolha de tratamento. Em uma emergência, deve-se sempre procurar, por exemplo, na carteira do paciente, se ele porta um documento com orientações antecipadas ou uma procuração. Respeitar os direitos do paciente traz benefícios médicos. Há evidência de que pacientes que se sentem envolvidos no próprio tratamento se recuperam mais rápido. Veja, por exemplo, um caso no Hospital St. Richard's, em Chichester, sul da Inglaterra. A senhora Whittington tinha artrite no quadril, em estado tão avançado que precisava de uma prótese total do quadril. Ela é testemunha de Jeová e, portanto, recusou transfusão de sangue. Bem, eu acredito de coração que a palavra de Deus proíbe aceitar sangue e devemos entender que ela é a verdade. O Sr. Ptell se dispôs a realizá-la sem sangue. O médico precisa prestar atenção às exigências dos pacientes, escutar o que eles têm a dizer e dar-lhes alternativas para uma escolha esclarecida. Na conversa entre médico e paciente, surgiu a questão da recuperação intraoperatória de células. Quando me explicaram melhor o funcionamento da máquina, eu disse que aceitava usá-la. A relação médico-paciente aqui é excelente. Temos uma metodologia aberta e um ótimo ambiente para o aprendizado. Qual foi o resultado desse enfoque cooperador?
As estratégias que usamos intraoperatoriamente durante a cirurgia da Sra. Whittington foram hemostasia meticulosa, recuperação intraoperatória de sangue, bem como o uso de uma prótese de quadril cimentada. Ela me disse que ficou maravilhada com o resultado, com o alívio da dor. À medida que a população da Terra continuar a crescer e envelhecer, suas necessidades médicas serão um desafio cada vez maior para os sistemas de saúde. O tratamento com alternativas à transfusão oferece um rumo promissor. Um programa de preservação de sangue bem planejado significa não só uma diminuição do custo total para o paciente, mas também uma diminuição do custo para a sociedade. Embora todas as intervenções médicas apresentem riscos, os cuidados alternativos à transfusão atendem às necessidades e aos direitos do paciente. Prevejo que, no futuro, os pacientes esperarão que qualquer cirurgia necessária seja realizada sem transfusão de sangue. É importante dar ao paciente o direito de escolha, não só por respeito à sua autonomia, mas para promover tratamentos médicos de qualidade. Hoje, os vários passos para reduzir a necessidade de transfusão de sangue são bem conhecidos, bem testados e, sem dúvida, seguros. Pode ser praticado em qualquer instituição, em qualquer parte do mundo. Preservação de sangue é uma forma de medicina segura, eficaz e moderna. É a melhor maneira de tratar os pacientes e deveria ser o tratamento padrão.